Você está ouvindo o Jornal da Top. As notícias que movimentam o Mato Grosso do Sul, o Brasil e o mundo. Só aqui na Top FM. Informação contínua, com credibilidade. Voltamos aqui com o Jornal da Top, primeira edição, nesta terça-feira, 13 de maio, são 7 horas e 5 minutos e nós vamos entrevistar agora Edson Giroto, que nos presenteia com a sua presença para contar um pouco sobre a sua trajetória histórica, política, profissional, agora aqui no Jornal da Top, primeira edição. Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Edson Giroto, seja muito bem-vindo aqui na Rede Top de Rádios. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Edilene. Tony, obrigado pelo convite. Opa. Sou muito grato. Giroto, nós estávamos conversando aqui no bastidores, é uma situação interessante. Falei, Giroto, eu vi seu nome numa placa ali entre Montes e Itaporã, mas não é de agora, é de 1982. Falei, por acaso você foi engenheiro da NOSD? Ele falou, fui engenheiro. Conte pra nós aí, foi Então, através da NOSD que Tony, você veio para o Mato Grosso do Sul, foi isso? Foi, eu estava no Tony, essa história, viu, Edilene, a gente vai ficando um pouquinho mais experiente, idoso não, né? E a gente vai relembrando as histórias. Olha que coisa interessante. O Tony faz uma pergunta para mim, né? Que nós nos conhecemos há algum tempo e nós não sabíamos. Vim, Tony. Eu estava no Paraná, Sim. fazendo estradas no Paraná, no governo Richa. E aí eu fui convidado pelo Edson Freitas, pela nós, para vir para Mato Grosso do Sul. Sim. E vim para cá. E agora, você falando, fui eu que fiz a estrada de Montes e Ibirapuã. Entre Itaporã, Montes e Pirapora. Foi, Ibirapuã. Né? Na época você era recém-formado. Eu tinha ficado 2 anos no Paraná, eu estava novinho, eu tinha 27 anos. 27 anos. E logo após esse período, quando é que você veio para Campo Grande? Depois, Tony, eu andei bastante o estado construindo estradas. Uhum. Para você ter ideia, nas andanças pelo estado, depois eu fui a Paranaíba, fiquei um tempo em Paranaíba, Aparecida, Cacilândia, depois em 88 teve a cheia do século, fui mandado para Corumbá e Ladário, fiquei um tempo, aí fui andando. Em 91, né, em 90, 88, eu conheço o André, e em 91 eu mudo para Campo Grande. E aí a história começa, o meu amor por Campo Grande, o meu trabalho, a minha dedicação, e assim a vida caminhou. Então, quando você foi convidado para ser secretário de obras do município de Campo Grande, você já tinha uma trajetória desde os anos 80. Já. Eu cheguei no estado em 85. Eu formei, a minha profissão mesmo é borracheiro, né, Tony? Borracheiro? Bati marreta, Tony. Bati marreta dos meus 12. As pessoas acham que não, mas dos meus 12 anos aos 21. E a gente era de uma família muito humilde, né? Uhum. Éramos, né? Somos, né? Uma família muito claro. humilde. E na época eu lembro muito bem que eu queria que meu pai comprasse um caminhão para mim. E eu aprendi pra você ter ideia, eu conheci Campo Grande em 1974. Sim. Quando estava abrindo Rondônia e nós então transportávamos comida do estado de São Paulo. Eu não, meus primos, né? Sim. E que tinha caminhão, e levava para Rondônia. E numa dessas viagens, eu fui com eles, eu tinha 15 anos, para ajudar a dirigir. Sim. Né? E dirigir naquele tempo, 15 anos, você podia dirigir onde não tinha asfalto. Não Então, tinha carteira, não tinha asfalto. Não tinha estrada. Para você ter ideia, não tinha. O asfalto chegava até Cuiabá em 1974. De Cuiabá a Rondônia era terra, então a gente aprendia. E quando eu faço 18 anos, eu peço para meu pai comprar um caminhão, porque para me ajudar, né, a formar os meus irmãos, a Sim. dar estudo para meus irmãos. Como eu era o neto mais velho e o filho mais velho, eu pedi. E a minha mãe então falou, de jeito nenhum, nós vamos dar para você a única coisa que você vai ter pelo resto da vida, que é o estudo. Né? Legal. Essa herança ninguém te tira. Você fez faculdade fui... onde? Em Lins, São Paulo.
Legal, você vira secretário de obras em 1996. Não, 86. 96. 96, no primeiro mandato do André Ptinelli aqui em Campo Grande. Já com uma experiência. Diz para nós, como você encontrou Campo Grande? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero fazer um paralelo do que está acontecendo hoje na nossa capital. Como você encontrou Campo Grande em 1996? Uma cidade em crescimento, uma prefeitura em organização, porque os prefeitos de Campo Grande até então, eles todos foram prefeitos que construíam Campo Grande com uma qualidade administrativa. Né? E nós encontramos, na época, depois do Dr. Juvencio, uma prefeitura já em processo de organização. Sim. E aí nós demos sequência. Tony, eu em todos os cargos que eu tive, eu sempre disse que todos estavam construindo e se dedicando ao máximo para fazer uma cidade cada dia melhor e um estado cada dia melhor. O Zeca, que foi o governador antes do André, deixou coisas muito boas para o estado e eu sempre reconheci isso. E tenho por ele um respeito muito grande, mesmo não seguindo a ideologia partidária do Zeca. Né? O cartão de visita da administração do André Ptinelli, eu que acompanhei toda a administração, a primeira, a segunda, como prefeito de Campo Grande, nós tivemos destaques aí na área da educação, a saúde na época melhorou, mas o grande destaque foram as obras de Campo Grande. Quais foram essas obras que você tocou aqui em Campo Grande, que você acha que foi emblemática? Teve remoção de pessoas aí, na época ali do Taquarussu, ali para a região do Los Angeles, e outras obras em Campo Grande. Tem como relembrar alguma dessas obras emblemáticas em Campo Grande que foram de suma importância? Não dá para esquecer, viu, Edilei? Não dá, Tony. Né? A gente trabalhava demais, a dedicação era um absurdo. Aqui onde nós estamos. Aqui o Grande Tiradentes era o abandono. Era lixo, buraco. Você pegar... Tinha uma favela aqui. Tinha aqui, ó, onde que era aqui, era o desbarrancado aqui. Sim. Né? Onde hoje está a Marquês de Pombal, que é a coisa mais linda, virou uma... Né? Então, Tony, se você pagou Taquarussu ali que você falou, ali era animal morto, lixo, favela, gente morando em condição insalubre. E não era só lá, Tony, porque o André, nós andávamos muito. Ô, Tony, quando a gente fala isso, as pessoas acham que esse cara está exagerando. Não estou exagerando, gente. Eu e o André dormimos 4 horas por noite. Sim. Eu não tive... Tony, você me conheceu quando você chegou do Japão. Sim. Né? Aqui onde você morou, Avenida dos Cafezais não tinha nada, não tinha Tony. Nada, onde você morou lá, não tinha nada. Ali era acidente com bicicleta. Você, naquela época, que era um líder comunitário, chegando do Japão, que me pedia para ir lá, e a gente ia juntos para olhar. Eu nunca fui um secretário de gabinete de ar-condicionado, Tony. Sim. Eu vivia na rua 24 horas, para mim poder enxergar o que eu podia construir e projetar para o André. Foi assim que ele pediu. Então, se você parar e pegar, né, as grandes avenidas, foi nós que fizemos. Por quê? Se nós não tivéssemos feito naquela época, Campo Grande não tinha mobilidade, não conseguia se andar em Campo Grande mais. Uma cidade que é de 400 mil habitantes para 1 milhão hoje, nós dobramos a quantidade de gente em Campo Grande. Como é que se anda? A Via Parque aqui foi uma delas. Né? Todas foram abertas por mim e pelo André. Todas. E só que era o seguinte, todas muito bem cuidadas. Não é aquele abandono que está em Anduí hoje de lixo e caindo tudo. Não, senhor, era muito bem cuidada. Lâmpada, se eu visse uma lâmpada apagada, mas nem morto. Hoje eu vejo na frente da Câmara Municipal, eu fico angustiado, eu sofro. Você está entendendo porque eu quero voltar? Porque eu quero ajudar, essa cidade é minha, essa cidade é nossa, essa cidade é dos meus filhos, essa cidade a gente aprendeu a ter amor por ela, gente. Não é possível, na frente da Câmara Municipal, há mais de 40 dias, a grama está a 1 metro de altura e os postes todos apagados. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem, gente. Pois é, Giroto, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você tocou num assunto muito importante, que é um dos mais discutidos, ainda que a imprensa toda de Mato Grosso do Sul não fale muito sobre isso aqui de Campo Grande. Mas essas novas vias que foram abertas, né, que na época do governo do Dr. André Ptinelli, que você fez parte,
Agora, por exemplo, essa nossa Ernesto Geisel, lá aqui em Campo Grande, ela é um problema até hoje. Ela tem solução aí para frente, não? Eu não sei por que ela é problema até hoje, que no meu tempo nós desfavelamos todas elas. Eu tenho a foto inteira de como era. Eu me lembro disso. Como ela ficou. Perfeito. E eu mantinha ali o gramado todo roçadinho. As pessoas deram o rancho, colocavam as cadeiras ali no final da tarde para sentar. Hoje só tem lixo e mato. Exato. Uma situação... Claro que tem. Quando a cidade cresce, que começa a aumentar a quantidade de água para o fundo de vale, que é os córregos, você tem que fazer uma intervenção. Eu deixei para o Nelsinho a solução definitiva para fazer aquilo. Não fizeram. Tem uma situação interessante da Girota, da Norte e Sul, que o André plantava os coqueiros e flores ali. E o pessoal roubava, né? Roubava. A grama. A grama esmeralda. Aí o André pegou e contratou um pessoal para andar de motocicleta à noite lá. Eu quero pegar esses caras roubando a grama. Tem uma situação interessante, né? A história dele é o seguinte, ali foi uma encrenca minha com ele. Eu falei, André, não planta palmeira imperial, porque a palmeira imperial, até que ela se pegue, até que ela se enraize, você tem que ela absorve mais ou menos 100 litros de águas por dia. Nós não temos condição. Não teve jeito. Plantou, eu queria plantar IP. Tanto é, Tony, que Sim. todos os IPs, Sim. os IPs que tem nas avenidas de Campo Grande, fui eu que plantei. Legal. Foram 5 mil e poucos, eu e o Caco, 5.300 mil pés de IP. Hoje não replantam, não faz uma poda. Afonso Pena, eu morro de dó, porque é o cartão postal, não tem uma poda na Afonso Pena nas árvores. Né? E o André queria plantar palmeira. Não deu certo, mas ele teimou. Ele teimou, porque ele achava que queria criar uma avenida ali de palmeiras. Na Ernesto Geisel, que hoje você vê, chique, hoje você vê aquilo bonito, caindo tudo. Aí veio me falar o seguinte, porque como é que eu vi uma frase interessante? Eu estou o quê? Eu estou recebendo problemas das administrações anteriores. Mentira! Tenha paciência. Todos que passam tentam deixar o melhor. O que a gente precisa é reconhecer aquilo que todos fizeram e se dedicar ao máximo para poder continuar a cidade tendo uma qualidade de vida que nós perdemos, foi jogado fora, em todos os sentidos. Isso aí vai muito de competência também, né, Giroto? Eu acho que é vaidade. Então. O cargo que se senta, a cadeira que se senta, é responsabilidade e saber que quem colocou a gente lá foi o prefeito. E eu, como secretário, devia dedicação e muito trabalho ao prefeito. Eu nunca sentei lá querendo ser candidato. Depois é um fato natural que aconteça. Agora, o secretário que vai para lá querendo ser candidato, ele não vai pensar na cidade nem a dedicação ao prefeito. Ele vai querer ser candidato, vai querer usar a máquina pública em benefício próprio. E aí acontece o que está acontecendo. Giroto, logo após o André vira governador do estado do Mato Grosso do Sul, aliás, os mais votados, né? Tanto na eleição como na reeleição, se você vai para o governo do estado, toca várias obras aqui no estado do Mato Grosso do Sul, estradas aí como a 040 e outras, né? E você é convidado para ser candidato a deputado federal. Foi em 2007. 2006, nas eleições de 2006. 7 eu me elegi em 2010 deputado federal. 2010 deputado federal. 10. Como foi sua experiência como secretário na administração do André no estado e um mandato como deputado federal? O André chegou no estado e nós tínhamos também, ele pediu para que eu fizesse o que eu fiz na prefeitura. Ele chega, bota os dois pés bota um pé no freio e uma mão no freio de mão, puxa inteiro para poder botar o estado da maneira que ele queria, reorganizar o estado. Não que o Zeca deixou o estado desorganizado, de forma alguma. Eu tenho dito sempre, todos que são prefeitos, governadores, tentam se dar o melhor para que possa melhorar. Eu não critico as pessoas, eu critico o modelo de administração, não as pessoas. E aí eu fui andar e fui planejar o estado para ele. Planejei o estado inteiro, que nós criamos, primeiro que ele queria que todas as cidades do Mato Grosso do Sul, todas tivessem interligação com a capital, com asfalto, que tinha várias que não tinha. Sim. Várias que não tinha, Laguna Carapara uma delas. Japorã era outra. E aí vai, né? E vai. Paraíso não Figueirão era outra. Sim. Alcinópolis era outra. Então várias que não tinha ligação.
Isso foi um dos programas que eu fiz para ele, e a outra foi as grandes ligações, que o Estado precisaria de corredores de desenvolvimento, como a 040, como a 359 e outras tantas, né? E aí, eu lembro que nós não tínhamos, né? O Zeca saiu do governo e nós não tínhamos nada no PAC, nada. Sim. O Lula, no seu primeiro governo, um governo punjante, e aí então o Valdemar da Costa Neto me encontra no Congresso, eu já andava aquele Congresso como ninguém, né? Em busca correndo atrás de dinheiro para Campo Grande. Sim. E aí o Valdemar me para e falou assim, ó, você tem que ser deputado federal. Vem pro PL. Eu falei, quem manda em mim é o André, procura ele, né? Quem manda em mim politicamente. Deixar bem claro, né? Sim. E aí ele procurou, houve um acordo para que eu fosse candidato do PL, que o PL que precisava naquele momento aumentar a bancada de deputados, e aí, em contrapartida, o Valdemar ajuda o André a botar o Estado no PAC, nas obras do PAC. Sim. E aí, em 2010, eu saio candidato, né? E fui o terceiro deputado mais votado do país, né? E sou muito agradecido a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul por isso, né? Então aí, Tony, eu chego e eu já conhecia um pouco o Congresso e comecei a me movimentar. E não sei por que cargas d'água, e talvez pelo posicionamento da gente, pela maneira que a gente que quando se fala se cumpre, e que eu acabo indo para a cúpula do Congresso e graças a Deus, até hoje, eu tenho amigos e uma respeitabilidade muito grande lá. Que legal. E quais são os projetos para o futuro do Edson Giroto, né, Edilene? Pois é. Edilene, o Edson Giroto... Mas eu fico até me perguntando qual é a maior experiência, o maior aprendizado de tantos anos dentro da política? O maior aprendizado? Respeitar aqueles que mais precisam. O que mais me emociona até hoje em Campo Grande foi quando a gente começa a remover as favelas e entra lá naquela região que você morava, lá em cima no Los Angeles e tal, e a gente começa a buscar, a tirar as pessoas daquele aquele momento de sofrimento que eles tinham, que não tinha casa. E as pessoas que vão para a favela, né? Eu acho ruim a favela. Para moradia irregular. Campo Grande foi avaliada a primeira capital sem favelas na administração do André, né? Zeramos. Tinha 162, foi zerado. Mas e não tinha moradores de rua também na cidade. Não, nas esquinas, vale salientar isso. Nas esquinas de Campo Grande não tinha pedintes e nem pessoas... por quê? Porque era um trabalho social muito forte para trazer... porque todas as pessoas que ficam em semáforo, Tony, é que eles não têm ocupação, eles perderam a essência de família e você precisa buscar eles para poder reintegrar a vida familiar, reintegrar a sociedade. E a mesma coisa na favela, ninguém fica na favela porque quer, Tony, pelo amor de Deus. É porque isso daí é uma omissão do Estado, né? Uma das coisas que chamava muita atenção nossa, Geraldo, até quando acontecia uma chuvarada em Campo Grande, ou uma tempestade, caiu uma árvore, o secretário de obra, o Giroto, ia para a rua com a equipe. Por que isso não tem acontecido hoje, Giroto? Nós tivemos aqui em Campo Grande uma tempestade na quinta para sexta-feira, na sexta-feira, e as pessoas, eram feriadas, as pessoas só foram começar a tomar algumas providências na segunda. Por que isso? Tony, quando nós chegamos, a Fernando Corrêa da Costa inundava tudo. Sim. Tudo, ali na 13 de maio, 14, ali não dava. Aliás, ali tem um córrego por baixo ali, né? E nós fizemos o canal e resolvemos aquele problema. Inclusive eu entrava a pé, eu e Schettini, ali dentro do córrego para poder olhar se não tinha, estava soreando, se tinha algum entulho, para não ter problema com a drenagem. Depois, você me perguntou sobre enchente. Olha só, quando chovia, eu estava na rua. Sim. Eu e o Schettini, na rua, vendo o que estava acontecendo, vendo a Boca de Lobo, para não cair a Boca de Lobo. O irmão do Carlão, Carlão, vereador, presidente, meu irmão, meu querido amigo. O irmão do Carlão, eu contratei, ele tinha uma pampa, eles pagavam uma quantidade mensal para ele, mensal fixo, só para ele fazer a limpeza das Bocas de Lobo. É um sistema de drenagem, na verdade são veias. Se entupir uma veia, vai infartar. Sim.
É o que eu vejo hoje. Hoje eu vejo pé de goiaba produzindo dentro de boca de lobo. Ô, gente. Aí não dá. Ô, né? gente. Aí depois vem falar, porque eu herdei do passado tudo isso que está aqui. Você herdou nada. É que você não está fazendo aquilo que de fato a cidade precisa que seja feita. É que eu falo para você, eu nunca fui um secretário de gabinete. Eu sempre atendi todos os presidentes de bairros e ia pessoalmente para ver os problemas. Ô, Giroto, eu não posso deixar de perguntar, apesar de ser aqui um bate-papo, teve alguns processos contra o Giroto, problemas, enfim, Ministério Público. Você foi condenado alguma vez? Ô, Tony, ninguém foi mais exposto que eu. Judiaram de mim, que foi uma coisa absurda. Você foi condenado alguma vez? Não, ainda não. Nunca foi condenado? Ainda não. Eu fui condenado em primeira instância. Sim, olha o fim de mundo. Me deixam preso numa prisão preventiva, que nem na ditadura existiu isso. Sim. A ditadura, né, que era o regime de exceção nesse país, que eu militei contra a ditadura, eu fui preparado para ser preso e torturado. Mas era uma tortura física, porque naquele momento eu estava brigando para o país voltar a ser o que é hoje, para que nós tivéssemos liberdade de estar aqui hoje. Na ditadura nós não tínhamos isso aqui. Ai, se você tivesse dando uma entrevista dessa. Ai, é o que eu digo para as pessoas, né? E aí, Tony, eu fui preso, eu fui humilhado, eu fui apertado, todo mundo saiu, me deixaram sozinho, porque eles queriam muito mais de mim do que era só a prisão. E sofri demais. Tive uma condenação pelo juiz de primeira instância, que foi afastado. Ele foi afastado por quê? Porque ele não foi um juiz imparcial. Ele tinha parcialidade porque ele queria me condenar. Porque isso o autopromovia. Isso foi no Brasil um momento muito duro e difícil do seu Moro. Que usou de forma irresponsável, né? Que foi pela vaidade dele, do Dallagnol, cooptado pelo governo americano para fazer aquilo, para destruir as estruturas políticas desse país, para que nós voltássemos a sair da 7ª economia do mundo para a 14ª, que quando parecia que o Brasil só tinha corrupto, o mundo inteiro só via corrupto, e aquilo foi um trabalho do governo americano, porque nós não interessávamos no momento, nós passamos a Itália, e os 27 estados teve as lava-jatos, com nomes diferentes. Aqui deram lama asfáltica. O que é gozado, Tony, é o seguinte: eu fui cobrado de serviço mal feito, que hoje fazem muito pior. Eu nunca tive preocupação daquilo que me condenaram, porque eu falei, um dia a justiça daqueles que fazem com critério, com responsabilidade, vai mostrar que eu sou inocente. Hoje o Giroto... E está se concluindo isso. Só para concluir, Sim. Todas as perícias que foram pedidas pelo juiz, todas, por um juiz sério que tem nesse país, e são a grande maioria, as perícias têm demonstrado que tudo que fui acusado é mentira. E por isso que eu estou querendo voltar, para fazer justiça para mim mesmo e para que eu possa contribuir e ajudar meu estado e a Campo Grande. Hoje o Edson Giroto está apto para disputar as eleições? Vou me apresentar de novo com muita humildade, como eu sempre fiz, pedindo para a população que me confie em mim, a população que sabe que eu sou um cara trabalhador, incansável, né? Como você diz, para que você vai entrar na política? Porque eu sou um idealista, Tony. Porque quando eu passo na entrada de Três Lagoas e vejo aquela inundando tudo, e vejo gente debaixo da torre de transmissão com favela, aquilo dói no meu coração. Eu quero ajudar. Eu acho que eu tenho ainda como contribuir para a cidade que me deu a oportunidade de ter e criar meus filhos. É aqui que eu moro, aqui que eu amo, eu quero. O estado que me deu a oportunidade de hoje, Tony, eu estar plantando lavoura, roça. Legal. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos voltar aí com esse bate-papo com Edson Giroto. Ele que agora é plantador de soja, ele é agricultor, o Marcos Rondon. Produtor rural também. Produtor rural. Contribuindo para a economia. O crescimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Legal demais. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos, não é mesmo, Edilene? Tá gostando do bate-papo, Edilene? Maravilhoso. Como é bom termos aqui a oportunidade de conhecer os bastidores
de quem realmente são os políticos que nos representam, e Edson Giroto já fez muita diferença na administração pública, não só da capital, mas também do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho nós retornamos após o intervalo comercial. Jornal da Top. Informação e credibilidade. Voltamos, agora sim, Marcos Rondon. Voltamos aqui com o Jornal da Top, primeira edição, e hoje nós estamos com uma entrevista muito especial com o Edson Giroto, que está contando um pouco sobre a sua trajetória, tanto pessoal quanto política. E aí, Edson, eu fico me perguntando o seguinte: você participou de uma grande, um processo de desbravação mesmo aqui, não só em Campo Grande, mas também no Mato Grosso do Sul, abrindo picado, como diz lá o meu avô, abrindo estradas pelo Mato Grosso do Sul, e aí percebe-se o seguinte, que parte das estradas, por exemplo, da BR-163, que é o asfalto antigo, ainda ele permanece bom, mas o asfalto novo já está debulhando, com muitos buracos. Como é que é observar todo esse processo e ver aí essa falta, inclusive, de assistência realmente para quem transita pelas estradas do Mato Grosso do Sul? Edilene, todo pavimento ele tem uma vida útil, né? Tem um tempo de uso e um tempo de você recuperar. Então o pavimento, a boa prática de engenheiro é que com 5 anos você tem que fazer uma intervenção. É óbvio que no dia seguinte, após você concluir, você tem que cuidar, né? Ele tem que cuidar, não tem jeito, né? Porque o uso é muito intenso, então ele desgasta. Então se às vezes você tem algum defeito de construção, enfim, e a gente tem que cuidar. A 163 foi um trabalho feito pelo André, por mim e pelo Carlito. Nós queríamos, na época, quando eu estava na secretaria, que a 163 viesse para o Mato Grosso do Sul, para o André fazer a concessão. Porque naquele momento que o Lula fez o grande programa de concessão no país, a 163, desde Sonora até Mundo Novo, estava fora. E quando nós fomos lá e nós pedimos ao presidente, eu lembro o Lula, eu lembro muito bem, estava eu e o André lá, e o Lula virou para mim e disse: ô Giroto, né? Esse italiano é muito sabido. Se ele pediu 63 é porque ela dá retorno. Eu não vou dar para você não, André. Pega, Giroto, vai lá no ministério, que você conhece todo mundo lá, vai lá e inclui ela na concessão. E foi incluída, e ela foi concessionada. O problema é que acontece o seguinte, que depois da Lava Jato, né, que na verdade, Edilene, todas as estradas concessionadas eram para fazer a duplicação em 5 anos. 80% dos recursos era financiamento do BNDES, 20% era da empresa. Quando acontece a Lava Jato, suspende todos os financiamentos do Brasil inteiro. E aí para todo o programa de desenvolvimento e concessão nesse país. Todos. Não é porque todas as empresas entrou nas denúncias, parou tudo. Quando para tudo, a CCR ficou numa boa. Ninguém me cobra, eu faço o que eu bem entendo, cobro do bobo que usa a rodovia o que eu bem quero, do pedágio, e dou a manutenção que eu quiser. E assim fez até hoje. Eu fico revoltado, é a palavra, sei lá, que palavra. Mas não é possível que nós não tenhamos um trabalho forte junto à NTT para poder fazer duplicar essa rodovia. Não é possível cobrar o pedágio que se cobra. Não é possível as travessias urbanas não estarem duplicadas. Não é possível o contorno rodoviário de Campo Grande, da saída de Cuiabá até a saída de São Paulo, ainda não ser duplicada. Tony, você não anda. Os acidentes são todos os dias acidente. Se você entrar ali na Guaicurus, é um perigo. Se você cruzar aqui nesse trecho aqui que anda para as Chacras Ações, é um perigo. Quer dizer, ninguém faz nada para duplicar isso. Dilene, é por isso, é mais um motivo que eu quero voltar. Edson, já mudando um pouquinho o assunto, mais obras, vamos falar de Campo Grande. Essas bicas corridas, você já chegou como secretário de obras em Campo Grande? Você chegou a fazer isso? Eu não sou irresponsável. Você tá louco? Tá doido? Eu nunca vi, eu sou engenheiro. Sim. Eu preciso que algum professor ou algum me explique se bica corrida para tapar buraco. Ô gente, pelo amor de Deus, você vai matar gente. Não é brincadeira. Você joga aquilo lá, aquilo é uma pedra solta. Aquilo lá, passa o carro, solta tudo. Uma moto vai escorregar, vai entrar debaixo do caminhão, vai matar gente.
Um carro passa ali, no sistema do pneu que ele dá tração, bate uma pedra para trás, ou quer para-brisa, ou pega na cabeça. É um negócio de maluco, Tony. Isso aí é um negócio de maluco. Eu não sei quem que inventou um negócio desse. E eu não sei por que até hoje as autoridades desse estado não tomaram providência em relação a essa brincadeira. Isso é brincadeira de criança. A enxurrada pode levar essas pedras? Não leva, não tem. Ô, Tony, porque é muito melhor colocar terra, Tony, né? do que esse trem. Essa bica corrida são várias pedras, uma mais grossa, uma mais fina, e aquilo fica tudo solto. Aquilo é perigoso e, olha, eu não sei quem que é que veio com uma solução esdrúxula, maluca dessa. Olha, e sobre o trânsito de Campo Grande, a gente lembra que na época foi construído o Porto Seco, aqui na nossa capital, iniciou-se, né? E não deu segmento. Nós vemos hoje, Giroto, aqui dentro de Campo Grande, andando carretas. Absurdo. A bitrem dentro de Campo Grande, os postos de combustível recebendo bitrem para abastecer. É permitido andar carretas dentro da capital? O asfalto suporta isso? Campo Grande hoje é permitido tudo. É um negócio de maluco, um negócio de doido. Ô, Tony, fui eu, quando eu estava na prefeitura, que idealizei o terminal intermodal de cargas lá no Anel. Sim. Lá, o que tem foi o que construí, porque quando nós tiramos os trilhos de Campo Grande, sim, ali eu já idealizei por quê? Porque se fazer um modal de transporte da rodovia com o trem, né? Para a gente já começar a pensar nisso, pensar no futuro. A gente não faz uma administração, né, pensando no amanhã, você faz pensando daqui a 50, 100 anos. Não se constrói nada. Já pensou as avenidas, se nós tivéssemos feito a avenida com uma pista? Então pensa no futuro, é o que está faltando em Campo Grande. Eu sou imediatista, eu penso, mas não é assim. E ali fizemos. Quando eu saí, o Nelsinho não terminou. Quando eu saí, fiquei 2 anos com o Nelsinho. Sim. Entra o Bernal, aí que acabou mesmo. Entra o Gilmar Olarte, que o Gilmar Olarte não é desse planeta, deve ser do Plutão, Marte, porque é um sonhador, não fez nada. Abandonou, o Marquinhos abandonou, lá vem, o que? Depois o Marquinhos, vem a Adriane, abandonou e tá o terminal. Não pode, por que o terminal? Toda a carga de longa distância, toda a carga que vem em carreta, era para passar no terminal, descarregar no terminal, ia gerar emprego e ISS, arrecadação para o município. Dali, as cargas eram recebidas, conferidas e colocadas em caminhões de até 4 toneladas para entrar na cidade, para não atrapalhar o trânsito, para não estragar o asfalto, para não ter risco de acidente e gerar emprego e arrecadação para o município. Está lá abandonado. Mais uma coisa abandonada em Campo Grande. Giroto, projetos para o futuro. Você pretende disputar as eleições de 2026? Vou disputar. Vai disputar? Vou disputar porque eu acho que eu posso e quero contribuir para Mato Grosso do Sul e para Campo Grande. Eu sou idealista, eu conheço Brasília muito bem, conheço o Congresso Nacional muito bem, fiz grandes amigos e tenho grandes amigos, né? Muitos. Arthur Lira, meu amigo. Davi Alcolumbre, um irmão. Hugo Mota, um irmão. E assim vai. Renan, ministro de Transportes, sim, nós éramos deputados juntos, andávamos juntos, então eu acho que eu posso contribuir, Deus. Eu quero ajudar Mato Grosso do Sul, eu quero ajudar Campo Grande, eu quero ajudar o governador Riedel, isso faz parte da minha essência como cidadão, eu quero. Legal, vamos desejar boa sorte aqui ao Giroto nessa empreitada, mas agora vamos mudar o assunto, né? Vamos parar de falar um pouquinho de política, né, Edilene? Já sabemos que ele é palmeirense roxo. Ah, não acredito. Homem inteligente. Tava tão boa a conversa. Tão boa. Sofrer faz parte da vida. Não, sofrer bem. Tá liderando o Campeonato mas Brasileiro. De vez em quando a gente... E tá liderando a Libertadores também demais. Tá. Palmeirense de coração. Palmeirense, a gente é filho de italiano. Italiano é corintiano, é palmeirense, né? Ah, é? Então, eu tenho na família corintiana. Você veio de São Paulo, mais um prato aqui de Mato Grosso do Sul, assim que se fala, olha, isso aí eu paro e vou me alimentar. Qual que é? Sobá. Sobá. Adoro. Sobá. Aliás, a feirona foi vocês A feira foi nossa. retirou A ali feira da Mato Grosso, eu né? trabalhei feito um condenado. Eu e na época quem presidia a feira era o Taíra, da Barraca do Taíra. Nós andamos, Tony. Nós revitalizamos a estação, né?
Eu abri a Mato Grosso, que a Mato Grosso era até a Calógeras. Sim. Eu levei ela até a Ernesto Geisel, que por sinal o Ernesto Geisel hoje precisaria de uma intervenção correndo nela, porque ela não tem mais capacidade de fluxo, né? Legal. Olha, aí se nós formos falar de obra em Campo Grande, nós vamos vida, ficar só é aqui. vida. Vamos ter que criar aqui É um vida. podcast, né? Vamos ter que trazer ele mais vezes, né? Sim. E assim, para a gente encerrar a entrevista, porque o nosso tempo está acabando aqui, Giroto, infelizmente o Jornal da Top já está chegando ao fim. Uma frase que você carrega como lema de vida. Muito amor, muito respeito e muito ideal de fazer cada dia uma coisa nova. Um novo sonho. Voltar a ser deputado federal. Legal demais. Olha, Eu achei que o Giroto ia falar amor, trabalho e fé. Mas eu vou ficar muito igual o André. E o André, eu tenho que... Não, mas deixa eu te contar, Ronon. A gente gosta do que faz e a cada dia que eu levanto, eu falo que a minha disposição, eu peço a Deus sempre que... quantos anos tem o Giroto aí? 65. Tá novo aí. Mas, o Tony, É. eu agradeço a Deus pela saúde, porque eu acordo todos os dias com a mesma disposição de quando eu tinha 30 anos. Mesma. Não sei o que é dor, não sei o que é doença, não sei o que é pressão alta, não sei o que é nada. Não, eu preciso ajudar Campo Grande, eu preciso ajudar Mato Grosso do Sul, eu quero fazer isso. Muito obrigada, Giroto. Volte mais vezes, sem que precisar. Os microfones da Rede Top estão abertos para você. Tá, eu quero agradecer a Top, agradecer a você, Rondon, a você, Tony, porque isso aqui ficou de fato uma emissora maravilhosa, com a capacidade de chegar a informação para grande parte do Mato Grosso do Sul. Isso é muito importante. Obrigado a vocês. O Jornal da Top encerra por hoje.